Graça e paz, queridos, eu saúdo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao nosso culto e, mais uma vez, peço que você se desligue de tudo que possa estar tirando sua atenção nesse momento. Nós estejamos, nesse momento, voltados a louvar, engrandecer o nosso Deus e ouvir dele a sua mensagem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo seu cuidado, agradecemos pela salvação que temos no teu Filho e rogamos, ó Pai, que nesse momento tão precioso, apesar de não estarmos fazendo o culto da maneira que gostaríamos, ó Pai, mas esteja, Senhor, usando, Senhor, esse momento para que a sua glória seja manifesta, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e recebe o nosso culto, a nossa adoração que prestaremos a Ti de maneira limitada, Pai, mas esteja nos ajudando nesse momento, ó Senhor. É que nós rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Filhos de Deus, cantai louvores que alcançam
encher os que são teus. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Teremos agora um momento de contrição, aquele momento em que nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. E, se possível, onde você está, se for possível, peço que você curve sua fronte, curve a sua cabeça e esteja comigo, colocando sua vida diante de Deus. Senhor nosso Deus, nós clamamos pela sua misericórdia, porque sabemos que somos falhos, ó Pai. Rogamos pela sua misericórdia, porque sabemos que só através do seu Santo Espírito é que podemos acertar o alvo e fazer a sua santa vontade, ó Pai. Ó Senhor, nos perdoa pelos momentos em que falhamos nesse sentido e rogamos que o Senhor esteja incomodando através do seu Santo Espírito os nossos corações, para que não fiquemos indiferentes diante das nossas falhas, ó Pai. Ó Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, é que nós rogamos, e também já pedindo, Senhor, a sua bênção sobre a mensagem de hoje, ó Pai. Que a mensagem de hoje esteja falando aos nossos corações e não apenas ficando também no discurso, mas que estejamos também colocando em prática em nossas vidas, ó Pai. É que nós rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu gostaria de transmitir mais uma vez a palavra de Deus e eu quero continuar a série de sermões nas parábolas do reino. Nós estamos tratando do capítulo 13 e nós vamos agora trabalhar o verso 31 e o verso 32, que é mais uma parábola falando aqui da semente de mostarda, do grão de mostarda, comparando o desenvolvimento do reino de Deus. E diz assim esta parábola: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua graça, obrigado, Senhor, pela tua salvação, obrigado, ó Pai, por este momento de meditação na tua palavra. Auxilia-nos, ó Pai, por meio do teu Santo Espírito, nos ilumina, Senhor, traz a revelação da tua palavra,
traz o entendimento e a aplicação da tua palavra a cada um de nós, ó Pai. Fortalece a tua igreja. Fortalece também, ó Deus, aqueles que têm acompanhado a mensagem do Senhor. Abençoa, Senhor, a todo aquele que está disposto a ouvir a tua palavra e aprender. Que através do teu Santo Espírito possamos ouvir atentamente, possamos compreender a tua palavra e principalmente que possamos aplicá-la na nossa vida. E assim que possamos render graças ao Senhor, glorificar o teu nome, ó Pai, e que possamos, ó Pai, em todas as coisas glorificar a Ti. Que possamos em todas as coisas, ó Pai, buscar viver com base neste reino do Senhor e que possamos, ó Pai, trabalhar como igreja para revelar a Tua palavra, a Tua vontade e conduzir muitos ao arrependimento. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta parábola traz uma comparação breve e uma comparação relativamente simples acerca do crescimento do reino de Deus, né? Nós estamos tratando aqui das parábolas do reino e dentro desse aspecto das parábolas do reino nós temos a questão sobre o crescimento da igreja, sobre o desenvolvimento da igreja. E esta parábola nos fala que a semente do grão de mostarda é semelhante ao reino, ou melhor, o reino de Deus é semelhante a este grão que foi plantado e que se desenvolve de uma maneira grandiosa, né? E quando nós falamos de crescimento da igreja, de desenvolvimento do reino de Deus, da expansão do reino de Deus, obviamente nós pensamos na igreja de uma maneira mais ampla, da igreja de uma maneira geral, mas também pensamos na igreja no seu aspecto mais local. E nós esperamos, aguardamos, ansiamos sim pelo crescimento também da igreja local. Mas há algo que nós precisamos pensar que é primordial, que a igreja não existe somente a partir da sua expressão local, da sua expressão denominacional, mas a igreja compõe o reino de Deus. E embora uma igreja local possa não estar, talvez não esteja crescendo sobremaneira, de maneira tão evidente, mas o reino de Deus está sempre se desenvolvendo e crescendo e muitas pessoas estão se abrigando nela, assim como as aves se abrigam nesta árvore grandiosa que vai se tornando esta semente do reino de Deus. Então nós precisamos pensar em algumas lições que nós podemos ter a partir deste trecho, a partir desta parábola, né? Então esta parábola está descrevendo o avanço do reino de Deus. Lembrando que nós estamos nessa série de parábolas, as parábolas do reino de Deus, que tratam da natureza do reino de Deus e descrevem o avanço espiritual do reino de Deus, do reino dos céus, aqui na terra. Então, se nas duas primeiras parábolas nós falamos da implantação do reino, nas duas próximas nós estamos falando sobre o seu crescimento, sobre o seu avanço no mundo. Na primeira parábola, que é essa que nós tratamos, trata do seu avanço, do seu crescimento visível. Mas a outra parábola do fermento vai falar do seu crescimento invisível, ou seja, dentro de nós. Hoje eu quero me atentar somente à primeira. Eu quero falar nesta primeira parábola que fala do seu crescimento, do seu desenvolvimento no mundo. Então, irmãos, que lições podemos aprender a partir desse crescimento? Que lições nós podemos ter olhando para esta parábola, olhando para esta comparação que é estabelecida aqui por meio de Cristo, né? Então, a primeira lição que nós podemos ter olhando para esta parábola é que nós não podemos desprezar aquilo que é pequeno. Nós não podemos desprezar pequenos começos. Nós não podemos desprezar aquilo que para a maioria das pessoas, aquilo que parece desprezível, mas não é, nós não podemos fazer esta atitude, nós não podemos ter esta atitude de desprezar aquilo que começa pequeno. Nós não podemos desprezar a origem das coisas.
E nós podemos partir desta parábola e pensar que é uma atitude errada quando nós olhamos a origem das coisas, quando nós olhamos a pequenez de algo para então avaliar este algo. E uma primeira comparação que a gente pode fazer para tentar entender o que está acontecendo nessa parábola, talvez seja comparar a própria realidade da igreja com a realidade do Império Romano. O que era o Império Romano naquela época? Né? O próprio nome já diz. O grande Império Romano. O temível Império Romano. O mundo daquela época estava ali representado por este grande poder, por este grande império. E o que era a igreja neste momento? O que era o reino neste momento? Esta pequena semente do reino havia sido plantada e diante deste grandioso Império Romano, a semente do reino era desprezível. A semente da igreja era desprezível nesta época. Mas assim como um grão de mostarda, a menor das sementes geralmente plantadas ali na Palestina, também o reino de Deus tem um início pequeno, mas um crescimento e um resultado igualmente grandioso. Aquilo que começa pequeno, aquela pequena semente, se torna uma grande árvore. E nós sabemos, pelo estudo da palavra, pelo estudo de comentários e a busca de muitos estudiosos que vão tratar desta questão, mostrando que esta árvore se tornava grande por volta de 3, 4 metros, se tornando a maior, né? Muito maior que todas as outras hortaliças, a ponto de abrigar muitas aves que se aninhavam então nesta árvore para a sua proteção, para a sua segurança. Assim também é com o reino de Deus. Um início pequeno, uma semente pequena e aparentemente desprezível, mas que nós não podemos desprezar. Mas veja bem, irmãos, por vezes nós temos que assumir aquilo que nós pensamos, por vezes nós valorizamos demais aquilo que está evidente, aquilo que é grande, aquilo que está em grande evidência no nosso tempo, no nosso momento. Nós, por exemplo, podemos pensar na dificuldade de uma igreja local em encontrar o crescimento e olhar para uma grande catedral, ou olhar para o que chamamos hoje de uma mega igreja e podemos pensar, mas o que é a nossa igreja do Jardim Elba? O que é a pequena igreja do Jardim Elba? Ou você pode olhar para você mesmo, você pode olhar para o que você representa no reino de Deus. Você é uma pessoa, uma simples pessoa, participante do reino de Deus, e talvez as pessoas olhem para você, mas te desprezando. Pouco importa isso, irmãos. Eu só estou utilizando esses exemplos para mostrar que nós frequentemente fazemos isso. Nós valorizamos por demais a aparência das coisas, sem pensar naquilo que de fato é grandioso. E embora o reino pode parecer insignificante, embora o reino de Deus possa parecer pequeno, esta pequena semente se tornará uma grande árvore e dará muitos frutos e abrigará muitas pessoas nesta árvore, que serão alimentadas, que serão preservadas, que estarão seguras. Por vezes, então, nós temos que admitir que não valorizamos as pequenas coisas. Por vezes, nós somos atraídos por aquilo que é mais notório, por aquilo que está em evidência, por aquilo que é grande. A semente do reino pode ser semelhante ao grão de mostarda. No entanto, seu desenvolvimento será evidente e surpreendente a todos. Os seus resultados serão maravilhosos. As coisas de Deus podem parecer pequenas. Podem parecer pequenas neste mundo, comparado com outras coisas, comparado com os tesouros dessa terra, com a busca dos homens nessa terra.
o reino de Deus pode parecer algo insignificante. Contudo, como eu já afirmei, são grandes os resultados deste reino, da expansão deste reino. Naquele período, certamente, o reino de Deus poderia ser nada em relação a Roma, como já foi dito. Contudo, ele provou ser muito maior do que Roma, muito maior do que qualquer império. Não podemos desprezar o início, a origem das coisas. Não podemos desprezar os pequenos começos. Não podemos desprezar aquilo que começa pequeno, mas que é apenas a semente que Deus plantou. E este reino cresceria, se desenvolveria e abrigaria uma multidão de pessoas. Tanto é que, na ordem de Jesus para pregarmos o Evangelho, esta ordem compreende toda a terra. Nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, a todos os povos, todas as tribos e línguas. O Evangelho tem um alcance universal. O Evangelho não pertence a um povo, mas pertence ao povo de Deus que Ele mesmo vai alcançando por meio do Evangelho, por meio de Cristo. E então muitas nações se achegam ao Senhor. E isso tem relação com a segunda lição que nós vamos falar agora. Olhando para essa parábola, nós devemos lembrar que nós não podemos desprezar os pequenos começos, mas nós também aprendemos uma lição, que nós podemos contemplar o crescimento e os frutos do reino. Aquilo que começa pequeno tem um grande crescimento e tem muitos frutos. Há muitos resultados. Resultados não somente para o povo de Deus no Antigo Testamento, aqueles que tiveram a palavra de Jesus anunciada e então eles passaram a crer nesta palavra, não desprezaram, mas também a rejeição deste povo passou a ser a bênção de um outro povo, a bênção dos gentios. O Evangelho não pertence aos israelitas meramente, aos judeus meramente, mas aquele que faz parte do Israel de Deus, do Israel espiritual. Aqueles que seguem a mesma fé dos antigos. Nós contemplamos o crescimento, o avanço, os frutos do reino de Deus. O verso... vamos ler mais uma vez o verso de número 32. Mateus 13, versos 32. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças. Se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. A pequena semente, a maior das hortaliças, e se faz árvore. Começa pequena, cresce, se desenvolve, se faz árvore, para abrigar um número incontável de aves. Você se lembra das promessas feitas a Abraão? Aquele que não podia ter um descendente tem a promessa de uma multidão que não poderia contar. É o crescimento, é o desenvolvimento, é a expansão do reino de Deus. Irmãos, portanto, se nós desprezamos aquilo que se inicia, a origem, aquilo que é pequeno, nós não deixamos espaço para o que a semente pode se tornar. Não deixamos espaço para o resultado que poderá vir a partir do desenvolvimento desta semente. O reino pode se iniciar pequeno, mas ele se desenvolve, cresce e passa a abrigar um grande número de aves. Aquele reino que começou pequeno, aquele reino que começou no decorrer, no avanço do Império Romano, do grande Império Romano, que era nada diante do Império Romano, se torna grandioso. E o que é o Império Romano hoje? Apenas história. Apenas algo que ficou lá no passado. Mas o reino de Deus continua a crescer. O reino de Deus continua a abrigar aves
que encontram segurança em Deus, que encontram segurança em Cristo. A figura da árvore com pássaros que nela buscam abrigo nos remete a Ezequiel. Ezequiel capítulo 17, 23 diz assim: no monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitará animais de toda sorte, e à sombra de seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Ramos ou árvores são expressões utilizadas na Bíblia como símbolo de realeza, como uma figura deste Messias que viria e que veio e que é o próprio Jesus Cristo, que inaugura o reino de Deus e conclama as nações ao arrependimento. Estes pássaros, então, representam as nações gentílicas que viriam a se refugiar também nesta grande árvore, que é o reino de Deus, por meio do Messias prometido. Assim, os gentios participam também das bênçãos da aliança, daquilo que fora prometido no Antigo Testamento e que é cumprido no Novo Testamento. O Messias vem. E nós lembramos que Jesus é a videira. E nós somos os ramos enxertados na videira. Nós temos vida porque estamos em Cristo. E assim, o reino de Deus, o reino dos céus, vai se expandindo, vai crescendo. E como nós falamos aqui, estamos falando desse crescimento mais evidente, do crescimento que é externo, nesta primeira parábola que fala do crescimento, do avanço. A árvore e aves é também uma imagem de segurança e prosperidade sobre o governo de um rei. O rei deste reino é Jesus Cristo. Esse reino é espiritual. E nós precisamos lembrar que, juntamente com a próxima parábola, estas parábolas formam um par. A primeira, tratando do crescimento externo do reino. A segunda, do crescimento interno. Assim nós podemos concluir que o reino cresce tanto de maneira visível como de maneira invisível. Mas, irmãos, pensando nestas lições de não desprezar os pequenos começos e de contemplar o crescimento, o avanço e os frutos deste reino, que lições nós podemos ter para o crescimento da igreja? Que lições nós podemos ter para o crescimento da igreja local, para o desenvolvimento da igreja local? Creio que uma primeira aplicação é que o crescimento do reino ele tem um aspecto visível, mas também um aspecto invisível. Mesmo uma igreja aparentemente pequena pode oferecer muito para o reino de Deus. Afinal, nós somos chamados para proclamar a palavra, mas proclamar a palavra com fidelidade. De nada adianta proclamar a palavra e não fazê-lo com fidelidade. Pode até acontecer um crescimento que é visível, mas que não é verdadeiro. Um crescimento apenas aparente. Mas o crescimento do reino ele é tanto visível como invisível. E nós precisamos trabalhar para o crescimento do reino, que é visível e que é invisível. Obviamente, nós devemos ansiar pelo crescimento da igreja local também. Precisamos trabalhar, precisamos evangelizar, precisamos nos envolver com a obra de Deus. Mas apesar de uma igreja pequena, ela pode colaborar com o crescimento do reino, que é também invisível. Ela pode proclamar a palavra com fidelidade. Ela pode testemunhar, através de seus membros, neste mundo de trevas, que somente
Cristo é o Senhor. Que somente em Cristo as pessoas podem encontrar segurança e guarida e se abrigar nele. E só haverá também frutos se estivermos enxertados e alimentados pela videira verdadeira que é Jesus Cristo. Tão importante quanto um crescimento que é visível, que é evidente. Nós precisamos do crescimento do reino de Deus dentro de nós. O Evangelho é plantado como uma semente em nosso coração. E este crescimento pode se tornar visível às pessoas por meio das boas obras que praticamos. Contudo, isso deve ser realizado de modo que Cristo seja glorificado. De maneira que as pessoas não parem em nós, mas que elas possam ver Cristo em nós. E por ver Cristo em nós, elas tenham desejo também de ir para Cristo. O Evangelho não nos transforma de dentro para fora. Aliás, o Evangelho... exatamente isso. O Evangelho ele não nos transforma de fora para dentro, mas de dentro para fora. Perdão pela mudança no início da fala. O Evangelho ele é plantado no nosso coração. E ele começa a crescer no nosso coração, ele começa a tomar o nosso coração, de maneira que ele se torna também visível para as pessoas. Ele começa a transformar o nosso pensamento, as nossas atitudes. O Evangelho não está crescendo somente quando a igreja cresce em número, mas o Evangelho está crescendo quando ele começa a tomar o seu coração, transformar as suas atitudes. Lembra? É de dentro para fora. O Senhor começa a agir em nós por meio do seu Santo Espírito. E então essa transformação se torna evidente também a outras pessoas. Nós precisamos levar este Evangelho. Precisamos ter o Evangelho no nosso coração, mas também precisamos ter o Evangelho nos nossos lábios. Porque o Evangelho transforma. O Evangelho molda. O Evangelho muda. O Evangelho nos capacita. E se tem uma coisa, irmãos, que está faltando na igreja brasileira, é justamente o Evangelho. A verdadeira compreensão do Evangelho da graça. A verdadeira compreensão do Evangelho de Cristo. A verdadeira compreensão de que o Evangelho não é manifestado quando por uma espécie de conjunto de regras que você cumpre ali cabalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Não. É muito mais que isso. Embora ser cristão envolva também regras, mas é muito mais que isso. O Evangelho vai causando uma transformação total no nosso ser. E a base, o fundamento deste Evangelho não é o que eu faço ou o que eu passo a fazer. A base, o fundamento deste Evangelho é o que Cristo fez por nós. Quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, quando Cristo tomou naquela cruz os nossos pecados, quando esta obra foi consumada na cruz, e com a sua morte e sua ressurreição, nós temos a lembrança de que na cruz fomos sepultados, morremos e fomos sepultados com Cristo, mas que na ressurreição nós também ascendemos com Cristo, nós também nos levantamos, nós também vivemos. Nós vivemos porque Cristo vive. Se morremos com Ele na cruz, também devemos viver
por meio de Cristo. Nós vivemos em Cristo, nele nos movemos e existimos. Que esta graça, que este evangelho que é evidenciado, que começa pequeno, cresce e dá frutos, se ele está em nós, se esse crescimento também está em nós, haverá evidências. Ele ficará em evidência para as pessoas. E de certa maneira, nós nos tornamos também como árvores. Árvores frutíferas. E embora as pessoas não possam se abrigar em nós, nós podemos apontar para a grande árvore, para a grande videira que é o Senhor Jesus. De modo que as pessoas possam enxergar que toda a vida procede de Cristo. Nós estamos em Cristo. Precisamos apontar a Cristo. Precisamos viver em Cristo. Para que as pessoas possam enxergar que há um lugar de segurança para elas. Que há um lugar de conforto para elas. Que há uma vida além desta vida, que só pode ser experimentada em Cristo. Obviamente que isto não significa que a partir deste momento a vida será fácil. Entreguei a vida para Cristo, tudo vai se tornar fácil. Não, não é assim. Não é como algumas falsas igrejas pregam. O Evangelho não diz respeito a uma mudança das circunstâncias meramente terrenas. Venha e você será transformado. E a sua vida financeira será transformada. E você será curado das suas enfermidades. E tudo na sua vida vai dar certo. Não, esse não é o Evangelho. Esse é o falso Evangelho. O Evangelho verdadeiro vai exigir arrependimento, vai exigir renúncia, vai exigir transformação, vai exigir que você tenha um sério compromisso com Deus, vai exigir que você busque ao Senhor e viva nele e tenha uma vida de fato transformada. O Evangelho vai exigir mudança, o Evangelho vai exigir transformação. O Evangelho vai contrariar as suas vontades. O Evangelho vai confrontar o seu coração. O Evangelho vai confrontar os ídolos do seu coração. O falso Evangelho não faz isso. O falso Evangelho só fala de uma vida segura nessa terra. E até o que ele fala é uma mentira. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Embora possamos ter aflições, tristezas, angústias, nós devemos lembrar da eternidade. Nós devemos lembrar do conforto e do consolo de Cristo sempre conosco. Ele é o Emanuel. Ele está conosco. Ele habita em nós por meio do Santo Espírito. O Evangelho é mais do que estão dizendo por aí. Se você compreende esta mensagem, se você compreende a realidade do avanço do reino, se você tem buscado compreender aquilo que eu tenho pregado com base nas Escrituras e aquilo que outros pastores têm pregado com base na Escritura, procure uma igreja séria, uma igreja que realmente pregue a palavra. Procure uma igreja que pregue uma palavra que confronte, que pregue uma palavra que te tire do comodismo. E que principalmente anuncie, uma igreja que anuncie verdadeiramente a Cristo, a única esperança para nós, a única esperança de salvação. Somente por meio de Cristo podemos encontrar salvação. Que você possa guardar esta mensagem no seu coração,
que o Espírito Santo fale profundamente no seu coração, apesar da limitação deste que vos fala. Porque é o Espírito Santo quem aplica esta palavra em nós. Que haja uma transformação na sua vida por meio do Evangelho. E que assim o nome de Cristo seja exaltado. Deus abençoe sua vida, a sua família. Continue a nos acompanhar e que o Senhor seja contigo em todas as coisas. E que o nome de Jesus seja glorificado em sua vida. Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos guarde e nos fortaleça nestes momentos e em toda a nossa vida. O Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Venha todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois nos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito